Nos Estados Unidos, as vacinas contra a Covid salvaram 3 milhões de vidas. É o que mostra um novo estudo que combina a capacidade de disseminação do vírus com dados demográficos, como a população de risco. E é sobre isso que eu converso agora com a nossa correspondente nos Estados Unidos, Mariana Jangiacomo. Mariana, boa tarde para você. Os Estados Unidos têm 1 milhão de mortos pela Covid e essa tragédia, então, poderia ser ainda maior, né, Mariana? Poderia sim, Luciana. Muito interessante esse estudo porque ele realmente dá para a gente a dimensão, né, do que as vacinas fizeram, de como as vacinas realmente impediram que a situação fosse ainda pior. Então, aqui nos Estados Unidos, as vacinas contra a Covid-19, segundo esse estudo, evitaram 3 milhões de mortes e mais de 18 milhões de hospitalizações. E isso é muito importante, Luciana, porque em uma pandemia costuma aumentar também o número de mortes por outros motivos, por outras doenças, né? Muitos epidemiologistas, inclusive, dizem que todas as mortes em uma pandemia são causadas pela pandemia, até aquelas que são causadas por doenças diferentes, porque os hospitais ficam cheios, então as pessoas não conseguem internações, muitas vezes também não conseguem fazer exames de rotina e acabam morrendo por outras causas. Então as vacinas também tiveram esse impacto de prevenir contra outras doenças também, então evitar que a situação como um todo piorasse. Esse estudo foi feito pela Faculdade de Saúde Pública de Yale e levou alguns critérios em consideração, como, por exemplo, informações demográficas, informações sobre fatores de risco da população, pessoas mais vulneráveis, pessoas mais idosas, pessoas com a saúde mais frágil, também, claro, os dados da vacinação. Então, um estudo importante realmente para a gente poder mensurar o efeito das vacinas. A gente que falava muito, né, logo que surgiram os primeiros casos de Covid-19, a gente falava muito sobre a necessidade de uma vacina. Então, agora a gente consegue ver na prática como realmente essa vacina fez a diferença. Essas 3 milhões de mortes e mais de 18 milhões de hospitalizações que foram evitadas foram ali no período entre dezembro de 2020 e agora novembro de 2022. Lembrando que os Estados Unidos começaram a vacinar super cedo, né? Só que, Luciana, claro, né? A população aqui teve alguma resistência contra a vacina, então demorou para a vacinação engrenar por aqui. E agora o reforço mais recente da Covid-19 também tem uma taxa de vacinação muito baixa, viu? Só 14% da população elegível tomou o reforço mais recente aqui da Covid, que é aquele que protege também contra as subvariantes da Omicron. Então as autoridades aqui estão em alerta por causa disso. Não basta só ter tomado, né, a vacina, é preciso continuar tomando esses reforços, os boosters que saem, que são atualizados ali contra essas variantes. E os Estados Unidos estão numa situação preocupante, né? Agora no inverno, não só por causa da Covid, mas por causa do vírus da gripe também. Mais de 80% dos leitos de hospitais estão ocupados nesse momento, então por isso o pedido dos especialistas para que as pessoas realmente vão e tomem a vacina. Dá até para tomar as duas vacinas ao mesmo tempo, Luciana, foi o que eu fiz, por exemplo. Você toma a vacina, o reforço contra a Covid-19 e a vacina contra a gripe ao mesmo tempo e já sai ali com imunidade, já sai protegido contra essas duas doenças. E a gente viu, então, por esse estudo, como realmente a vacinação fez a diferença e por isso é preciso sim que as pessoas vão e tomem as vacinas. Lu, de volta com você. Muito obrigada, Mariana.